Neste vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o personagem Gustavo Dorna e a cultura alemã. E vamos retomar a questão do narrador. E para fechar, vamos falar um pouco sobre metalinguagem em Relato de um Certo Oriente. Gustavo Dorna é um personagem culto e ele faz referências a escritores clássicos da literatura alemã para o narrador Hakim, como Kleist, Heinrich Kleist, um escritor romântico. A gente vai ver agora um trecho em que a gente percebe a importância de Dorna para a formação intelectual e cultural do narrador, o Hakim. Então, é no capítulo 2, em que fala o Hakim, na página 52, 53. Então, começa aqui, né? Foi através de Dorna que conheci a primeira biblioteca da minha vida. Era formada por 8 paredes de livros que felizmente só conheci anos mais tarde, pois caso contrário teria me inibido para sempre o hábito de leitura que então adquiria. Sua voz era tão grave quanto seu nome e falava um português rebuscado, quase sem sotaque, e que deixava um nativo desconcertado, a ponto de só não o confundir com um amazonense por causa do aspecto físico. Era mais alto e mais loiro que todos os alemães da cidade, e se vestia de um modo bastante peculiar para a época, trajando uma bermuda que ia até os joelhos, uma camisa branca sem colarinho e caçava sapatos de cromo, sem cadarço e sem meia. Atada num cinturão de couro, prendia de sua cintura uma caixa preta. Os que a viam de longe pensavam tratar-se de um coldre ou cantil, e ficavam impressionados com sua destreza ao sacar da caixa a Hasselblad e correr atrás de uma cena nas ruas, dentro das casas e igrejas, no porto, nas praças e no meio do rio. Agora a gente vai ver a visão da narradora sobre o Dorna, que é um parágrafo, um trecho bem interessante, que ela fala um pouco mais sobre a cultura alemã também. Isso está na página 119 do capítulo 6. Então começa aqui. Ao acabar a frase, permaneceu impassível, e o seu rosto recuperou o mesmo ar melancólico, a expressão sombria de alguém que definha. Mais uma vez me lembrei de ti, das tuas alusões ao outro Donald que pouco conheci, te dando lições de alemão ou falando sobre fotografia, sobre Leipzig, sobre Berlim vista por Kleist, sobre a guerra e os alemães perseguidos e humilhados até mesmo em Manaus. No fim da tarde, tu me visitavas no conservatório e, com a língua formigando de histórias, repetias à professora de piano uma passagem da vida de Mahler e pedias para que ela tocasse A Menina e a Morte, de Schubert. E antes daquela série de movimentos em Ré menor, tu adormecias na poltrona, os lábios entreabertos, talvez pensando. Amanhã ele me contará a vida de uma santa enterrada numa igrejinha na Hungria, martirizada à época da ocupação romana, e cujo corpo foi descoberto intacto, e no seu rosto ainda esboçava um sorriso antes do suspiro final. A vida dos santos, a gênese das catedrais, colinas de pedras que glorificam o céu da Europa e a geografia incerta da Alemanha. Tudo isso fazia parte das lições proferidas diante de um mapa enrugado, pregado na parede úmida do porão. Sentia que, ao olhar para mim, ele desejava te enxergar. Na verdade, ele te queria sentado ao lado dele, pincelando passagens do passado, comentando os poemas de um escritor alemão que, a seu ver, era o mais próximo da imagem de Deus. Bom, e agora que a gente viu um pouco sobre o Dorna e a cultura alemã, ainda tem muitos aspectos, né, sobre a cultura alemã que a gente poderia ver.
Mas eu acho importante ver os dois traços no livro para a gente fechar as nossas aulas sobre relatos de um certo Oriente. Então, é um trecho no capítulo 8, na página 147, em que ela faz a descrição daquela cena do começo mesmo da narrativa, né? Que ela chega em casa e ela encontra as portas fechadas e resolve dormir ao léu ali no jardim. Então, isso sugere uma estrutura circular na obra, né? A obra termina como começa, ou começa como termina. Então, vamos ver. Já passava das 11 horas quando cheguei na casa que desconhecia. Ninguém foi avisado de que eu chegaria aquela noite, mas eu sabia que, na ausência da mãe, a empregada ficaria sozinha na casa construída próxima ao sobrado onde Emily morava. Dirigi-me ao quintal, após ter atravessado uma espécie de caramanchão, passagem entre o vasto jardim e o fundo da casa. Ali onde se encontravam as edículas, tudo estava escuro. Um único globo de luz aclarava o jardim. Preferi não acordar a empregada e passar a noite ao ar livre, deitada na grama ou sentada nas cadeiras espalhadas sob os jambeiros, ou entre palmeiras mais altas que a casa. Levava comigo apenas um alforje com algumas roupas, um pequeno álbum com fotos, todas feitas na casa de Mimi, a esfera da infância. Não esqueci o meu caderno de diário e, na última hora, decidi trazer o gravador, as fitas e todas as duas cartas. Na última, ao saber que vinha a Manaus, pedi-as para que eu anotasse tudo o que fosse possível. Se algo inusitado acontecer por lá, disseque todos os dados, como faria um bom repórter, um estudante de anatomia ou Stubb, o dissecador de cetáceos. E aqui, esse Stubb é um personagem do romance Moby Dick, de Herman Melville. Aqui a gente já tem também, né, nesse último trecho, nesse parágrafo que eu citei, uma referência à metalinguagem que a gente vai ver no próximo trecho que eu vou colocar no. Bom, esse aqui é o trecho em que aparece essa referência à metalinguagem. Na verdade, ele está logo abaixo desse trecho que eu tinha me referido, né? Aqui, que eu citei antes. Deixa eu voltar aqui para o modo de leitura. Então, começa aqui. Ela vai falando que ela estava gravando fitas, que ela levou o gravador, levou as fitas, fazia anotações, uma dezena de cadernos, então todos os fatos relacionados à vida da família, ao passado, ela estava anotando, coletando esses episódios, conversando com as pessoas, depoimentos, né, entrevistas, e ela, então isso indica que ela estava realmente com a intenção de criar uma narrativa, né, escrever um relato. Aqui é mais interessante ainda. Quantas vezes recomecei a ordenação de episódios e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início, ou no vai-vem vertiginoso de capítulos entrelaçados, formados de páginas e páginas numeradas de forma caótica. Também me deparei com um outro problema: como transcrever a fala engrolada de uns e o sotaque de outros. Tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um coral de vozes dispersas. Restava então recorrer à minha própria voz, que planaria como um pássaro gigantesco e frágil sobre as outras vozes. Assim, os depoimentos gravados, os incidentes e tudo o que era audível e visível passou a ser norteado por uma única voz que se debatia entre a hesitação e os murmúrios do passado. E o passado era como um perseguidor invisível, uma mão transparente acenando para mim, gravitando em torno de épocas e lugares situados muito longe da minha breve permanência na cidade, para te revelar numa carta que seria a compilação abreviada de uma vida que Emily se foi para sempre. Comecei a imaginar com os olhos da memória as passagens da infância, as cantigas, os convívios, a fala dos outros, a nossa gargalhada a escutar o idioma híbrido que Emily inventava todos os dias.
Era como se eu tentasse sussurrar no teu ouvido a melodia de uma canção sequestrada, e que pouco a pouco notas esparsas e frases sincopadas moldavam e modulavam a melodia perdida. Esse aqui é o final, né? Esse trechinho aqui é o final. Muito bonito, né? E então aqui a gente tem essa referência à metalinguística, né? Que ela estava preparando esse relato. E aqui a gente tem uma coisa muito importante, que ela fala sobre a única voz. Então, essa única voz, eu digo isso porque aqui a gente, ao meu ver, talvez outros críticos talvez possam concordar, a gente não tem a polifonia plena, como diria o Bakhtin, porque não é o discurso direto dos personagens. Se vocês forem ver, cada capítulo em que fala um narrador, diferente da narradora que organiza, eles vão estar entre aspas. Por exemplo, o da EJ, eu não vou mexer aqui agora, senão eu vou tirar. Mas procurem no livro, cada capítulo que fala, por exemplo, o pai, ou o Gustavo Dorna, ou a EJ Conceição, eles começam e terminam entre aspas. Então, o que significam essas aspas? É que é uma citação, né? Esse discurso entra ali na narrativa como uma citação. Então, não é o discurso direto do personagem. A voz dele, ele pode estar falando direto, mas ele está com as aspas, que é uma coisa importante ali. Então, e essa é a voz da narradora. Então, ela é que ordenou a narrativa. Então, acho que com isso a gente pode ter uma boa visão da obra, né? Relato de um certo Oriente. E é isso. Bom, eu fico por aqui. Se vocês gostaram dos vídeos desta aula, aproveite e vejam os outros vídeos do canal Vestibulês e boa sorte no vestibular!